Geralmente nós temos uma palavra, oramos, buscamos a Deus e temos um tema. E hoje aqui no telão você vai ver uma coisa um pouco diferente. Uma palavra de Deus ao pastor Gilson. Foi aqui nesse corredor, aqui no hall de entrada, que um homem de Deus que está aqui entre nós agora, muito sério, homem acima de qualquer suspeita, líder de líderes, disse assim: pastor, Deus pediu para eu dizer para o irmão que ele tem uma palavra para você. E eu não sei o que quer dizer, não sei se faz sentido para você, que todo profeta sério, ele fica lutando consigo para discernir se aquela palavra é dele ou é do Senhor. Então ele fala: olha, se fizer sentido para você, presta atenção. Porque já teve até profecia dada assim: meu genro, eis que eu te digo. Presta atenção, meu genro, eis que eu te digo. Quem é que está profetizando? É Deus ou é a sogra? Meu genro. Já ouvi meu servo, mas meu genro? Não me consta, a Bíblia não fala de um genro de Deus. Então, até que ponto é Deus que falou, é o homem que percebeu e está tentando fazer com boas intenções da sua parte. Mas aquele servo do Senhor, acima de toda suspeita, falou: o Senhor disse 3 coisas muito simples: conte tudo, não omita nada, eu quero abençoar a igreja. Conte para a igreja, não esconda, não omita nada, porque eu quero abençoar a igreja. Então, quando eu recebi aquela palavra ali no hall mesmo, eu orei, falei: Senhor, eu estou aberto para receber a tua palavra. Eu não consigo conectar, não consigo entender nesse momento, mas o discernimento veio, e é por isso que eu passei pregando em todos os cultos da igreja. Talvez você já tenha ouvido essa palavra, mas hoje ela é endereçada mais principalmente aos líderes de pequenos grupos, que lidam no dia a dia com perguntas, respostas, com consultas, pode, não pode, faz, não faz. Então essa palavra, ela é bem aplicada agora aos líderes, não é? Além de pessoalmente a cada um deles. Orei ali: Senhor, o que é, Senhor, que o Senhor quer que eu conte à igreja? Não me ocorre nada assim que eu tenha escondido da igreja. Em qualquer área da vida, na vida da liderança, na administração da igreja. Fiquei orando. Fui para casa, era no domingo, salvo engano foi dia 9 de julho, e 9 de junho. E então, busquei o Senhor lá em casa: Deus, o que é? O que o Senhor quer falar comigo? Me dá compreensão dessa palavra. Fui dormir, na madrugada me levantei, orei mais um pouco: Senhor, qual é a palavra? Que sentido tem? O que é que eu tenho que entender? O Senhor quer me mostrar alguma coisa? Nada. De manhã, segunda-feira, meu tempo a sós com Deus, eu estudo a Bíblia de diversas maneiras, e às vezes fico parado por muito tempo num texto só. E o texto em que eu abri, naquela segunda-feira, foi este aqui que você vai ver na tela. Eu já tinha estudado sobre ele e eu fiquei encantado com aquele texto. Por quê? Porque o texto falava muito claro do que se deve fazer, do que são consequências da desobediência. E eu anotei rapidamente 15 pontos, e ali você tem 10 lições muito claras. Mas eu estava no meu estudo pessoal, eu já tinha até estudado esse texto aqui, eu estava parado nele, e eu retomei a partir dele. Quem conhece esse texto, levante a mão. Quem sabe do que ele quer, a quem ele menciona, levante a mão. Então, se você não sabe, para dar uma mão para você, olha aqui, ó. Já dá para entender. O texto falava o seguinte: para quem são os ais do sofrimento, os pesares, os lamentos, as rixas, brigas, as queixas, as reclamações, feridas sem causa, olhos vermelhos, tudo relacionado ao vinho. Aí vem a resposta. As perguntas eram: para quem? Para quem? Para quem? A quem se dirigem? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. E aí vem o diagnóstico: não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho, quando ele resplandece no copo e se escoa suavemente. É o convite da sedução. Olha o final da história, o que vai acontecer. Pois no fim, texto bíblico, morderá como a cobra. E aqui é uma cobra rápida, não é uma cobrinha ingênua, ela é rápida no seu ataque. Ela picará como uma serpente venenosa, ela não vai errar esse bote.
E aí vem as afirmações do texto. Os teus olhos verão coisas esquisitas, alucinações. O teu coração falará perversidades, aqui é no sentido moral, besteira. Aquilo que você nunca diz, vai dizer, depois que você cair na sedução do copo. Serás como o que se deita no meio do mar, olha como está isolado de tudo. A deriva no meio do mar, e como se deita no alto do mastro, mastro do barco. E lá em cima, a deriva, você vai dizer assim, cara, me bateram, mas não doeu. Está no texto aí, espancaram e não doeu. Bateram e eu nem senti. Quando que eu vou acordar? Quer dizer, tudo isso aqui eu estou dormindo, não estou dormindo, quando eu vou acordar? Tudo muito estranho. E aí vem o veredito. Sabe o que eu estou precisando? Mais um gole. Lamentável, né? O que eu estou precisando? Mais um gole. Então, passei por esse texto normalmente, já tinha estudado sobre ele, estava meditando e vi tantas verdades, tantas aplicações. Fui embora na leitura, continuei, são 30 conselhos do sábio Salomão, e esse seria o 18, 19, 19 talvez. E fui. Toda segunda-feira, há 20 anos já, os pastores da nossa denominação têm uma brincadeira, um futebol sarado, né? Onde a gente glorifica a Deus, porque a Bíblia diz, quer comais, bebais, ou façais gol, ou defensais gol. Fazei tudo para a glória de Deus, né? E lá, Deus tem me usado, Deus me usou em 9 oportunidades. Fiz 9 gols semana passada, diga glória a Deus! 9, rapaz. E tem um convidado lá em casa, sabe qual é? No Fantástico, quem faz 3 gols pede música. Lá em casa, quem faz 5 gols pede pênalti em casa. Oh, glória! Oh, glória! E aí, irmãos, saí para lá, na hora que virei a esquina de casa, dirigindo, eu falei, ô Senhor, e aquela palavra, Deus, o Senhor quer falar alguma coisa comigo? E aí, os meus olhos foram abertos, e eu vi como a luz do meio-dia, eu falei, claro, está claro agora o que Deus está falando comigo. Deus já tinha semeado no meu coração, na semana anterior, esse texto. E o servo do Senhor é alertado para chamar a minha atenção, para eu dizer para a igreja, para eu não omitir nada, porque Ele quer abençoar a igreja. E agora eu volto no texto, Deus é lindo e eu sou cego. E a compreensão é essa. O discernimento diz respeito ao meu posicionamento sobre o vinho, sobre a bebida alcoólica. No meu casamento, há 42 anos com a Basti, eu tomei uma posição, não tem bebida alcoólica. Na festa, na recepção, não tem. E um amigo meu me questionou, falou assim, mas rapaz, vai ficar uma festa sem graça. Eu falei, não, nós vamos ser a graça da festa, né? Ele falou, mas cara, não vai ter cerveja? Eu falei, não vai ter. Ele falou, mas assim eu não posso ir no seu casamento. Não vai ter cerveja. Eu falei, cara, eu pensei que você era meu amigo, iria ao meu casamento. Eu estou vendo que você é mais amigo da cerveja, da loira, né? A cerveja não é a loira? Então, você é mais amigo da cerveja do que meu amigo. Se você considera tanta cerveja, então realmente você não vai. Mas se você me considerar, você vai. Sabe o que aconteceu? Ele não foi. Ele saiu com a loura, foi mais amigo do copo do que meu amigo. E não foi. Eu tomei isso como normal, sempre tomei isso na minha vida toda. Mas, alguns anos atrás, eu tenho 2 filhas, uma se casou aqui, outra se casou em São Paulo. E eu sei da dificuldade, muitos daqui não puderam ir ao casamento devido à dificuldade. Mas lá, em respeito a outra família, porque nós nos vemos em situações assim, quando as 2 famílias têm o mesmo posicionamento em Cristo é fácil, mas a outra família não tinha a mesma visão sobre a bebida. E eu vacilei, eu deixei a oportunidade de falar, não vai ter. A Basti me deu o toque, eu falei, não, eu vou procurar depois, eu vou falar, porque na hora da decisão, isso, na reunião não deu, e eu cedi. E esse foi o meu pecado. Por quê? Porque eu cedi, porque eu abri mão de um pensamento, de uma atitude, de uma postura que eu tomava a minha vida inteira, mas eu cedi. E o texto bíblico de Romanos nos ensina sobre o que devemos fazer, como devemos ser. Esforcemo-nos, tem que fazer esforço, em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho
e, não é só isso, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. E sabe o que Deus me lembrou? Que tinham 2 convidadas lá, entre tantas outras, e elas estavam diferentes. Acho que ninguém percebeu, senão Vasti e eu, que aquelas 2 convidadas estavam um pouco altas, diferentes. A conversa soou diferente, a postura soou diferente, e eu fui o responsável por levar aquelas pessoas, irmãs, a caírem na sedução do copo. Eu fui. Então Deus, muito amorosamente, levantou um servo dele, semeou no meu coração, como Deus foi didático, pedagógico, paciente comigo, Ele semeou no meu coração essa palavra. Eu não avancei. E depois dessa palavra eu voltei para esse texto, e nem assim, cego, percebi no primeiro momento. Mas Deus, mediante o choro, o coração que Ele mesmo me deu, aberto para ouvi-lo, acabou abrindo meus olhos à luz do dia, para o meu erro, para o meu pecado, para a minha falha de conduta. E, sendo um líder espiritual, eu servi de exemplo para quem sabe, porque não dá para controlar, quem diz, olha, não tem problema, lá na festa da filha do pastor Gilson teve vinho. Eu dei essa oportunidade. Eu não promovi, eu não me esforcei o suficiente, eu não promovi a paz nem a edificação das pessoas. Então, nessa manhã, eu trago aqui, já fiz diante de Deus, Senhor, me perdoa, a minha família, especialmente a Vasti, que ela teria sido muito mais firme, e ela tentou ser, mas eu não a ouvi. E eu peço perdão a você que é igreja, eu peço perdão a você que é líder, porque eu deveria ter sido exemplar. E não fui. Não fui exemplar em minha conduta, eu arrisquei a vida das pessoas, porque nós sabemos que um pouco de álcool tira as pessoas de suas plenas condições, inclusive de dirigir. Eu não edifiquei ninguém com aquela minha postura. Eu fracassei. Diante disso, o que nós queremos ver hoje é o cuidado. E é muito cuidado que nós temos de ter com a liberdade cristã quando o assunto é bebida alcoólica. Vamos ler juntos aí? Muito. A Bíblia trata da liberdade cristã. Nem todos os cristãos veem todos os assuntos da Bíblia da mesma maneira. Há situações em que a Bíblia é extremamente clara, em que não deixa margem para dúvida alguma. Mas há alguns assuntos que deixam a gente um pouco indefinido. E é nesse momento que a gente precisa buscar discernimento e aprender. Mas sobre o vinho, irmãos, antes de ir à Bíblia, até a Organização Mundial de Saúde, numa reportagem de 21 de setembro de 2018, diz que mais de 3 milhões de pessoas morreram pelo uso nocivo do álcool no ano 2016. Mortes por causa de bebida. No geral, esse uso nocivo da igreja é a causa de mais de 5% da carga global de enfermidades. Elas precedem, elas são canal de entrada de enfermidades. Olha, de toda a produção de álcool no mundo, quase metade é usada para se beber, como bebida alcoólica. Então isso não é a Bíblia que está falando, é a OMS, a Organização Mundial da Saúde. O vinho não é só tema bíblico, é tema de saúde pública. Olha só, a cerveja é a segunda bebida em termos de consumo puro, 34%, e é seguida pelo vinho, 12%, porque alguém diz que o vinho é a nobreza. Então, menos gente. Toda semana a gente vê reportagens de mortes por alcoolismo. Toda semana a gente vê que 23 mortes em um grupo de 100 mil pessoas acontece aqui no Brasil. E veja bem, toda semana você vê reportagem. Semana passada mesmo, um sujeito bebeu, atropelou uma senhora grávida, morreu ela, morreu o bebê. Nós já vimos cenas em que morreram várias pessoas de uma única família por causa da bebida. O bafômetro está aí para mostrar que é muito tênue a linha divisória da segurança e da insegurança por causa de álcool. Não estamos falando de vida cristã, estamos falando da sedução e do perigo, das consequências da bebida alcoólica. Então, só bebe mais aqui na América Latina, a Venezuela, a República Dominicana e a Belize,
que é um pequeno país da América Central. Dá até para fazer um recorte dizendo que na nossa cultura latino-americana, a gente é dado a bebida. Entendeu? Cultura. Diga cultura. É isso que está impregnando a gente. Onde nós crescemos, onde nós nascemos, o costume das pessoas. Então até a cultura diz para nós, bebe, não tem problema. E tem muitos pastores hoje em dia incentivando o uso da bebida. Temos liberdade em Cristo, Cristo nos libertou. Cuidado, muito cuidado com a liberdade cristã. Eu tenho amigos chegados, pastores, que perderam o ministério por causa do álcool. Eu me sentei com alguns deles para um almoço, e eles falaram, Gilson, você se incomoda? Vou beber. Ele, a mulher, e a mulher do outro, todo mundo. Vamos tomar um chopp. Não, eu não me incomodo, você pode tomar. E eles tomaram um, e depois tomaram o segundo, e era copada assim. A estrada é curta para quem recebe do seu próprio interior essa liberdade, para ir um pouquinho mais. E aqueles pastores, 2 deles, causaram escândalo para suas ovelhas quando elas pediram aconselhamento. Sabe esse negócio de marcar com o pastor? Aconselhamento cristão? Porque os membros foram atendidos e perceberam que os pastores estavam cheirando e eles estavam altos, diferentes. A Bíblia diz, não embriagueis com vinho, no qual há contenda, há dissolução, há briga, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se alguém quer pensar na alegria que o vinho traz, pense no Espírito Santo, que traz uma alegria que é celestial, que é santa, que abençoa e que não prejudica ninguém. Se tem que tomar porre, tome porre do Espírito Santo. Enfie a cara na oração, no jejum, na vigília, busque a Deus, até você pular sozinho e as pessoas dizerem, o cara está de fogo. Mas é fogo do Espírito. Foi isso que aconteceu no Pentecostes. Aqueles caras estavam tomados e glorificavam a Deus. E as pessoas que passavam na rua entraram e viram aquela cena e falaram assim, os caras estão piré, os caras estão de fogo 9 horas da manhã. E Pedro, pelo Espírito Santo, disse, negativo. Eles não estão embriagados, está cumprindo neles a profecia de Joel. O Espírito Santo chegou, aleluia. Esse é o porre, essa é a alegria, essa é a liberdade na vida cristã. Andar e viver no Espírito Santo. Deus está nos avisando, cuidado com a liberdade. Cuidado com a liberdade. Mas e a Bíblia? A Bíblia fala do vinho. Eu fui há muitos anos atrás convidado por uma igreja, num processo para eu ser o pastor. E aquela igreja tinha liberdade no uso da bebida alcoólica e outras liberdades. E eles me perguntaram numa reunião grande, quase como essa aqui, talvez quase metade. Pastor, o que o senhor acha do uso da bebida, do crente beber? Eu disse, olha, à luz do que eu conheço da Bíblia, não posso dizer que é pecado. Não tem um versículo bíblico dizendo é pecado. Não posso dizer, mas eu posso dizer o meu pensamento, é uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade. Porque quem bebe, quando muito para dizer, não, eu tenho domínio próprio. Eu tenho condições de cuidar de mim. Quero chamar o pastor William aqui, um homem santo de Deus, que vai dar um testemunho sobre essa questão do domínio próprio. Como é que eu vou controlar o comportamento das outras pessoas? Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Eu fui criado num lar evangélico. Os meus pais eram da Igreja Batista lá em São Paulo. E naquela igreja tinha o hábito, algumas pessoas, inclusive a liderança, de tomar pequenos cálices de vinho após a refeição. Era comum. Eu nunca vi meu pai embriagado. Minha mãe, não me lembro minha mãe tomar. Meu pai tomava um cálice do tamanho do cálice que a gente toma aqui da nossa ceia. E meu pai sempre ia no mercado e comprava uma garrafa de vinho. E após as refeições, ele falava assim, não, isso aqui é até recomendação médica. Então ele tomava aquele golinho, bem pouco, e era assim, ele era um caminhoneiro, então boa parte do tempo ele estava fora de São Paulo, mas o que acontecia? Quando ele viajava, algumas vezes eu pegava aquela garrafa e virava praticamente ela toda, com 7, 8 anos de idade. Meu pai morreu, eu tinha 17 anos, ele nunca ficou sabendo disso. E às vezes ele voltava
e eu enchia a garrafa de água. E ele provava, se esse vinho estragou, o senhor ficou muito tempo viajando, eu enrolava ele. O senhor ficou muito tempo viajando e esse vinho estragou. E eu virei várias garrafas com 7, 8 anos de idade. Quando eu cheguei na adolescência, eu já tinha um hábito. Eu não tinha uma proteção. Eu não tinha um limite para isso aí. Eu, com 13, 14 anos, eu entrei em outras bebidas, caipirinha, vodka, e outras bebidas fermentadas, e várias vezes, irmãos, eu cheguei em casa, já contei esse testemunho aqui na igreja, está gravado no YouTube, muitas vezes eu cheguei em casa e não conseguia abrir a porta da minha casa. Eu nunca vi meu pai pecar, eu já falei isso, eu nunca vi meu pai dar um mau testemunho. Meu pai foi um dos homens mais crentes que eu já conheci na vida, só que ele não tomou esse cuidado dentro de casa. E eu vendo ele tomar aquele pequeno gole, foi a porta que eu entrei em outras bebidas. Além de eu investir, de ficar muito bêbado, muitas vezes, levei muitos dos meus amigos. E as minhas companhias, todas elas bebiam e bebiam muito. Muitas vezes nós íamos para a praia, ficávamos de sexta-feira a domingo bebendo. E eu sempre tenho falado isso, querido. Talvez você bebe um pouquinho lá na sua casa, esse teu filho, irmão. Eu sou fruto disso. Quando eu me converti, foi uma das primeiras obras que o Espírito Santo foi na minha vida, foi me libertar do álcool. Eu era o escravo do álcool, escravo mesmo. Então pense bem, querido. Talvez você tenha essa condição, talvez você vai num jantar, vai com a esposa, vai numa festa. Você tem essa condição, talvez, de, não, eu vou tomar o possível aqui e não vou alterar. Mas o teu filho, ele não tem essa capacidade. Pense muito bem. Eu creio que essa é uma palavra, uma exortação de Deus. E eu sou resultado disso aí. Precisei experimentar da graça e da misericórdia de Deus profundamente na minha alma, para ser liberto do vício, do alcoolismo. Mas não precisava ter sido assim. Glórias a Deus. Obrigado, William. Sabe o que eu lembro da história do pai do William? Não é esse cálice. Eu lembro que ele dizia, quando eu acordava, eu sempre via meu pai de joelhos, orando, ou com a Bíblia aberta. Um homem que ora, um homem que medita e que pratica a Bíblia, ainda assim, pode cometer alguma coisa que vai trazer prejuízo para ele. E se não trouxer para ele, pode trazer para alguém. O centro da questão, muitos eruditos dizem, é saber se o vinho na Bíblia é o vinho que nós temos, o vinho fermentado, com teor alcoólico. Então, eruditos, e eu estou falando de pessoas que estudam profundamente, que têm domínio completo das línguas originais, o grego, o hebraico, o aramaico, conhecem profundamente, eles se dividem, mesmo assim, alguns dizem, não, o vinho da Bíblia não é o vinho que nós temos, o vinho fermentado. Então, algumas dúvidas ficam pelo caminho, e nós não vamos discutir sobre essas dúvidas, mas vamos ver que na realidade no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 9, 18 e 27, tem a história de Noé. Não vou me delongar sobre Noé, todo mundo conhece Noé. E Noé, depois do dilúvio, tinha que repovoar a terra, tinha que refazer tudo, e ele plantou uma vinha, e ele colheu dessa vinha, e ele tomou desta vinha, e ele se embriagou. Pergunta, foi com suco de uva que ele tomou um pileque? A Bíblia diz que ele tomou um pileque, e aí ele tirou a roupa, e assim o seu filho Caim descobriu a sua nudez. Aí você fala, bom, então não vou nunca mostrar minha nudez para os meus filhos, porque eu vi na Bíblia que o Noé teve problema quando descobriu a nudez. Quem lê na leitura oriental, quem é da cultura, sabe que esse descobrir a nudez possivelmente é uma outra coisa, não é ver a pessoa. Descobrir a nudez trata de relacionamento íntimo. Porque bêbado, as pessoas fazem o que ninguém imagina. Bêbado, o domínio se foi. E algo muito sério aconteceu ali. Não podemos louvar o Noé neste particular. Outro exemplo foi de Ló. 1 Pedro diz que Ló era um homem justo, mas nem tanto. Ele era sobrinho de Abraão e escolheu
na divisão de terras, ir para Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra vivia um ambiente de luxúria, de depravação, de pecado. E a mão do Senhor pesou contra Sodoma e Gomorra. E pela intercessão de Abraão foi que Ló foi socorrido. Não conseguiu nem salvar a família toda, porque a mulher na fuga olhou para trás, um ato de desobediência, e foi convertida numa estátua de sal. Então fugiram de Sodoma antes da sua destruição, o Ló com 2 filhas. Houve aquela grande destruição e ele ficou, a família agora reduzida a 3 pessoas, o pai e 2 filhas. Costume da época, valores da época, qual é? Todo mundo tem que ter família, longevidade, todo mundo tem que ter história, linhagem. E as 2 falaram, a nossa mãe morreu e agora? Nós não temos uma família. O sobrenome do nosso pai vai acabar. O que nós vamos fazer? Vamos dar suco de uva para ele. Vamos dar um pileque de suco de uva. E aí embebedaram Noé e elas combinaram, hoje eu durmo com ele e mantenho relações com ele e amanhã você. E assim aconteceu. Desse incesto, que foi viabilizado por causa da bebida com teor alcoólico, óbvio, nasceram 2 homens, um foi Moabe e o outro foi Amon, que deram origem a 2 povos, 2 inimigos do povo de Israel, conhecidíssimos, os moabitas e os amonitas. Olha só onde levou o uso da bebida, a abrir uma porta que não só amaldiçoou a família, mas o povo de Deus. Está prestando atenção? Está prestando atenção às cunhas, às oportunidades que o diabo usa para amaldiçoar pessoas desobedientes, desatentas? É muito sério. No decorrer da história, homens também muito conhecidos na história cristã tiveram problemas e administraram suas situações. Lutero, quem não conhece Lutero, a reforma luterana, há um antes e um depois na história da história cristã. Não dá para entrar agora, mas você sabe que ele foi usado para trazer a Escritura. Só a graça, só a Escritura, a glória é só de Deus, e só pela fé que alguém é justificado, é só Jesus. Mudou a história da igreja, um homem muito usado. Era comum, não se fala da embriaguez dele, nunca li sobre a embriaguez dele, mas ele consumia normalmente a cerveja feita em casa pela sua esposa Catarina. João Calvino, um outro homem que nos inspira, ele teologa, ele fala sobre Deus e os seus relacionamentos, ele explica a Escritura, ele inspira as pessoas, um pastor cheio de Deus. Ele era pastor na Igreja Reformada Suíça, e no trabalho profissional dele, como pastor, sua remuneração incluía, uma vez por ano, 7 tonéis de vinho. Então, homens, crentes, sérios, piedosos, mas que mantinham o uso do vinho, o uso da cerveja. Mais recentemente eu quero citar 2 casos. Um homem muito sério, conhecidíssimo, John Piper, foi perguntado por um repórter a posição dele sobre o vinho. Para o senhor usar o vinho tudo bem, está ok? O crente beber? E ele disse, claro que você não pode defender a abstinência de uma forma absoluta na Bíblia, porque não está escrito, é pecado beber. Mas está escrito que é pecado se embriagar. Está claro que o vinho é uma bênção na Bíblia. Como assim o vinho é uma bênção na Bíblia? Se você ler o Salmo 104, você vai ver que Deus é exaltado porque Ele dá prosperidade para o chefe da casa, na plantação, na colheita e no vinho que traz alegria. E diz lá, o vinho é uma bênção de Deus. Então, John Piper diz, não posso claramente à luz da Bíblia dizer não pode. Mas ele disse, está em vermelho na segunda parte, se você fizer a escolha que eu fiz, como eu, de ser abstêmio, quer dizer, de não usar da bebida, não pode ser baseado na condenação do mal que o vinho traz. Isso não está certo. Mas na verdade é o contexto em que eu vivo, porque eu tenho filhos e tenho netos. Para esses eu preciso mudar o meu comportamento, ser assertivo, evitando beber, para que eu não traga problemas para a minha família. Irmãos, quando eu era seminarista, eu participava de uma classe de autocompreensão. Por quê? Alguém que vai ministrar, alguém que vai conhecer, precisa conhecer os seus limites, suas lutas. É mais ou menos um veredas, feito de outro jeito. E eu fui surpreendido por 2 testemunhos
de pessoas que passaram mal durante a aula, naquele laboratório, e uma delas foi por causa do álcool. Ele disse o seguinte: morava em São Paulo, e São Paulo quando chove é muito comum dar enchente, para de rodar ônibus, carros não passam, até a linha de trem, o tráfego é suspenso. E ele e um amigo pegaram uma chuva daquelas, estavam molhadinhos, e aí o amigo falou assim: cara, não vai dar para você ir para sua casa, vamos lá para casa. Chegaram encharcados, e a mãe do rapaz que o convidou disse: olha, vocês estão muito molhados, vocês vão ficar resfriados. Toma um conhaquezinho, ou uma bebida do gênero, não sei a bebida, para vocês rebaterem a friagem. Eu já vi muita gente falar assim: ó, está muito frio, dá uma branquinha, vamos rebater aqui, entendeu? E joga para o santo ainda. Vai ver que o crente não joga para os santos, não, vamos jogar para os santos da igreja. Oh Deus, tem misericórdia, queima ele, queima-o. E aí, a mãe deu a bebida, aquele cara nunca tinha bebido, ele não tinha história nenhuma na casa dele ou ele bebendo. Ele nunca tinha ido na casa daquele amigo, foi, e ali, pelas circunstâncias, bebeu. Sabe o que aconteceu? Testemunho dele, acordou de noite, foi pezinho atrás de pezinho, silenciosamente até a geladeira, e virou toda a garrafa daquela bebida. Consequência, a partir daí, tornou-se alcoólatra. Diga: ai Jesus! É muito sério, meus irmãos. Precisamos pensar nas pessoas. Hernandes Dias Lopes é um teólogo presbiteriano, muito reconhecido no Brasil, um homem santo, piedoso. Ele diz: o tema sempre será delicado e por isso devemos tratá-lo biblicamente, mas nunca na base do pode, não pode. Esse é um caminho que pode construir uma ética farisaica, uma espiritualidade rasa. É básico demais. Há sim uma dificuldade bíblica de se fazer uma defesa radical pela abstinência, de maneira que a questão deve ser ponderada. Ele diz: a ética cristã, olha só, não se baseia somente no direito ou na consciência de cada pessoa, de cada um, mas no direito do outro e no amor ao próximo. Pese isso na balança. Dessa maneira, não se pode fechar os olhos para a realidade de tantas tragédias pessoais decorrentes da bebida e das perspectivas da juventude brasileira, quando que está sendo consumida pelo álcool. O álcool está levando muita gente, e nós não vamos participar disso, claro. Ele diz o seguinte: olha só, jovens, pais, como eu, tenho ido a casamentos de crentes, a cuja cerimônia seguem-se festas. Então, depois da cerimônia no templo, vem a festa, suntuosa, regada a todo tipo de bebida. E eu pequei nisso, eu falhei nisso, eu não fui um bom testemunho para você nisso. O que se passa é que no fim da festa, até mesmo os cristãos são vistos saindo desses repassos, desses lugares, com as pernas bambas. Baixa o nível, a bebida baixa o nível da festa, as pessoas cantam coisas esquisitas. O culto aqui é lindo, Deus, 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 eu e a minha casa serviremos a Deus. Virou o cenário, deu o segundo tempo, foi lá para a festa, a música muda, as roupas às vezes por causa da oportunidade, são tão transparentes que nem precisa da luz do sol para você ver a lua. Baixa o nível, baixa o nível. E tantos irmãos e tantas irmãs consagradas, ainda ajudadas por alguma coisinha, vivem algumas coisas que realmente decepcionam os outros, trazem mau testemunho. Se beber pouco ou muito é motivo de escândalo para um irmão, então eu devo abster-me de beber. Um amigo meu disse que na igreja dele a coisa ficou tão esquisita, que eles tiveram que tomar uma posição. Um determinado noivo, além do convite, mandou uma nota dizendo: não precisa se preocupar com o carro, venha sem o carro, eu vou pagar Uber para todos os convidados que quiserem, é só me avisar. Por quê? Você não entendeu, né? Por que vai pagar Uber? Porque você não vai ter que dirigir, porque lá você vai poder encher a cara. Meus irmãos, a liberdade cristã é uma porta bem estreita, que vira uma avenida de irresponsabilidade. Diante desse quadro, a equipe pastoral se reuniu e disse: olha, lamentamos muito, mas devido ao exagero
Nós temos que puxar bem para cá. O meio está aqui, o exagero pulou para lá, puxou para lá. Nós vamos puxar bem para cá, para ver se com exagero a gente chega no ponto central do equilíbrio. Se tiver bebida alcoólica, nós não iremos para a sua festa. Nós não vamos, nós não temos condição. Passou dos limites. Então, irmãos, quando Deus me chama a atenção, quando Deus diz, conta para a igreja, não esconda nada, porque eu quero abençoar a igreja, é isso que nós estamos entendendo. Cuidado com a liberdade cristã. Você tem essa liberdade, mas ela pode ser um prejuízo para você, para a sua família e para a nossa comunidade de amor. Pastor Gilson está dizendo com isso que você pode beber? Pastor Gilson, você vai dizer, olha, pastor Gilson pregou, falou que não tem certo nem errado na Bíblia, é uma questão de contexto, está liberada a Bíblia, está liberada a bebida na primeira igreja. É isso que eu estou falando, irmãos? Eu quero ouvir de novo. Pastor Gilson está liberando a bebida na igreja, sim ou não? Muito pelo contrário, estou chamando a atenção para o exagero. E você que é líder de pequeno grupo, eu estava liderando um pequeno grupo e teve uma confraternização e veio lá um novo convertido com a garrafinha de vinho. E nós amorosamente conversamos com ele, dissemos, olha, isso é oficial. Em reunião da igreja que represente a reunião dos santos, é vetada toda bebida alcoólica, em nome de Jesus, não é permitido. Está claro para você, líder? É liberdade cristã para você na sua casa, tudo que for da igreja, não. Não, por quê? Porque nós vamos escandalizar os irmãos, porque nós vamos dar a oportunidade das coisas saírem do controle, não vamos abençoar. Mateus capítulo 11, 18 a 19, Jesus foi chamado de bebedor de vinho. Ele está dizendo, pois veio João que comia, que não comia e nem bebia, e vocês disseram, ele tem demônio. Agora vim eu, o Filho do Homem chega e você diz, come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então aí fica, Jesus bebe vinho. Outra chave, João capítulo 2, o primeiro milagre em Caná. Caná, não é cana. Entendeu? Não é Caninha, é Caná, uma cidade da Galileia. Primeiro milagre de Jesus foi num casamento, dizendo sim, é o casamento, o projeto de Deus. E lá faltou vinho. Jesus transformou água em vinho da melhor qualidade, superior ao que eles haviam consumido. E olha só, ele fez esse milagre e está no texto. Assim manifestou Jesus a sua glória. E os seus discípulos creram nele, pela intervenção de Jesus, não é pelo vinho, é porque o vinho representava no casamento a alegria do casamento, o sucesso, a prosperidade. Numa festa de casamento tinha que ter vinho. Se não tivesse vinho, as pessoas entendiam que era um mau agouro, que o casamento não ia fluir, porque faltou vinho, faltou a alegria da festa. E Jesus se interpõe e ele cria um vinho melhor, diz, não é o vinho que é a alegria da festa, sou eu presente. Eu faço milagre, eu transformo a vida das pessoas, creiam em mim, eu sou a alegria da festa, não é o vinho. Glórias a Deus. Um texto que chama muito a nossa atenção, e isso para mim é muito fácil de discernir. Afinal, o vinho da Bíblia é o vinho que nós bebemos hoje? Tem álcool ou não tem álcool? Olha só, 1 Coríntios 11, 20 a 21 fala de problemas durante a ceia do Senhor. Lembra que a ceia não eram as pessoas sentadas como nós estamos aqui passando um cálice. Era feita nas casas, né? Famílias. E ali as pessoas levavam alimento, comida, bebida. E ali, durante uma refeição, chamada ágape, a festa do amor, eles celebravam, lembravam-se do Senhor, celebrando a ceia do Senhor. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, olha só, isso não é ceia, não é a ceia do Senhor que comeis. Dizem que é a ceia, mas não é. Porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Palavra grega metuo, estar bêbado. Tem gente que fica de porre na ceia. Irmãos, será que suco de uvas dá porre na ceia do Senhor? Não precisamos ficar estudando. A lógica nos ajuda. Claro que precisamos estudar, claro que precisamos aprofundar, ter boas razões, os melhores argumentos. Mas, irmãos, o simples uso da lógica nos auxilia. Em 1 Pedro,
o Pedro, o apóstolo, alerta que há falsos mestres na igreja, que durante a ceia, eles enchem a cara, ficam altos e passam a olhar as irmãs da igreja com olhos cobiçosos. E na transliteração diz assim, querendo ter sexo com todas as mulheres que os seus olhos veem. Na ceia. É por isso que Paulo falou, isso não é ceia, vocês podem chamar de ceia, mas não é ceia. Quando vocês enchem a cara, quando vocês comem antecipadamente, não valorizam o grupo, a reunião, o corpo do Senhor, vocês estão chamando de ceia, mas não é ceia. Então, irmãos, à luz de tudo isso, vamos tomar cuidado, vamos tomar uma posição com essa questão da bebida. Mateus capítulo 18, vai falar do escândalo, a palavra grega escandalizo está aí. Qualquer, porém, que fizer tropeçar, escandalizo, a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, ponto e vírgula, porque é inevitável que os escândalos venham. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo, e eu escandalizei. É por isso que eu tenho que pedir perdão a Deus, peço perdão à minha família, especialmente a Vasti, peço perdão a você. Peço perdão a você, porque eu não fui exemplo, eu não fui atento, eu negligenciei, eu cedi quando não devia ceder. Esforcemo-nos, é esforço, para promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça outros tropeçarem. É melhor não comer carne nem beber vinho ou qualquer outra coisa. Pode ser um cigarro. Nem fazer qualquer outra coisa que leve o meu irmão a cair. Irmãos, quando nós abrimos ali uma cerveja ou uma bebida qualquer, nós temos irmãos na fé que acabaram de sair da sarjeta. Tem cara que saiu, foi liberto do alcoolismo, e ele quer esquecer disso uma vez por todas. Aí você fala, não, é a liberdade cristã, toma uma. Nós estamos expondo o nosso irmão a andar pelas veredas que ele já andou, e já se prejudicou e prejudicou toda a sua família. Não vamos brincar com isso, irmãos, vamos ser zelosos, cuidadosos. Essa palavra mostra que Deus nos ama. Diga glória a Deus. Deus ama a nossa igreja, Ele interviu nessa ocasião, com 3 propósitos, a nos fazer uma advertência. Vamos tomar cuidado. Yuri, vem cá. Conta para mim, você não mencionou o nome, graças a Deus, ontem, mas ontem o Yuri mencionou a questão das nossas redes sociais, de eu fazer uma coisa, mas na verdade, eu achar que estou sozinho, mas eu ter muitos seguidores. Bom dia, graça e paz. Nós refletimos sobre esse tema ontem e a gente estava compartilhando como que o pecado, muitas vezes, ele é definido simplesmente por uma relação nossa com Deus, né? A gente acha que é pecado simplesmente aquilo que ofende a Deus, né? Um eixo vertical. Mas a Bíblia nos aponta que existe um eixo horizontal que também define o pecado. Então, o pecado não é só aquilo que ofende a Deus, mas aquilo que também ofende ou degrada o meu irmão. E eu estava conversando com um amigo, e eu falei assim, então, queridão, eu sei que você gosta assim, de tomar uma taça de vinho e tal, de vez em quando. E aí ele assustou, né? Ele abriu aquele olhão assim e começou até a gaguejar. Pastor, não, e tal. Eu falei, queridão, fique em paz, eu não estou te julgando, não acho que você pecou por causa disso. Fique em paz. Expliquei para ele esse nosso posicionamento como igreja, não quero te julgar, não acho que sou melhor que você. Mas, sabe como eu sei? Aí ele, não sei, porque você nunca tomou nada comigo, né? Quando a gente saiu, você nunca fez isso. Ele, não sei, como é que você sabe? Eu falei, cara, do mesmo jeito que os seus 1.500 seguidores no Instagram também sabem. Você contou para todo mundo quando você se expôs, né? Eu falei, então, queridão, toma muito cuidado. Se alguém chegar para mim e falar assim, olha lá, porque o fulano postou e tal, ele está em pecado e não sei o quê, e eu teria dificuldades também. Eu diria assim, queridão, por essa foto, você não pode julgar o seu irmão e dizer que ele pecou simplesmente por causa da foto que ele postou. Então, acho que, nesse ponto, talvez você esteja em mais perigo do que ele. Mas, ao mesmo tempo, eu chegaria para esse irmão e falaria, queridão, não faça isso. Quando você expõe, já não é uma questão mais de se você está dentro dos limites cristãos, mas você está comprometendo seu testemunho público. E a tua foto chega onde a tua explicação não chega. Você não vai conseguir
explicar para as pessoas não têm esse acesso, elas não sabem como é que é a tua prática. Então, dei essa orientação, e essa orientação que eu dou para todo mundo, muito cuidado com o testemunho público, porque a sua liberdade cristã, ela sai dos limites do seu próprio controle quando você se expõe. Então, acho que o ambiente onde se faz isso, as pessoas com quem se faz, e a repercussão que isso pode tomar, elas são responsabilidade de quem toma essa atitude. Então, obviamente, cada pessoa é responsável pela sua própria ação, né? Cada pessoa é responsável pela sua própria escolha, e é o que Jesus disse. Os escândalos virão, coisas ruins acontecerão, mas ai daquele que for o meio do escândalo. Então, eu creio que você vai pegar essa palavra e você vai aplicá-la na sua vida, e talvez outras pessoas continuem errando nesse ponto, mas graças a Deus, ninguém vai poder apontar para você e dizer, mas foi por causa dele. Né? Então, nós não vivemos numa bolha, eu não vivo numa vida que só diz respeito a mim mesmo e à minha própria liberdade. Outra coisa que a gente falou ontem, né? Não arrumar a cama é pecado? É pecado deixar a cama desarrumada? Se for, gente, tem que pedir muito perdão, né? Não arrumar a cama não é pecado. Eu falei assim, desde que a sua mãe, se você é um adolescente, tenha mandado você arrumar a sua cama. Se sua mãe mandou você arrumar a sua cama, você não arrumá-la é pecado, porque você está no pecado de desobediência. Porque isso não diz respeito só a Deus, mas às outras autoridades sobre as quais vocês estão submetidos. Então, às vezes, algum adolescente chega para mim com a Bíblia e fala assim, pastor, é pecado fazer tatuagem? Aí eu digo, depende, o que seus pais acham? Porque não adianta você tentar me provar na Bíblia que não é pecado ou que é pecado, se você já tem uma autoridade que define isso sobre você. Né? Então, se define, beleza. Ah, mas eu não estou mais sob a autoridade dos meus pais, eu já me casei. Então, beleza, o que o seu cônjuge pensa? Se o seu cônjuge não tem essa liberdade ou se sente ofendido por isso, acabou. Você tem filhos? Você tem filhos? Acabou. A sua vida não é só você. Você responde só por si. Existe todo um contexto, existe uma comunidade. E quando a gente coloca as outras pessoas no centro, e não nós, a gente acerta. Quando a gente pensa, como que eu posso amar melhor a minha família? Como que eu posso amar melhor a minha igreja? Como que eu posso amar melhor os meus liderados? Você não vai pensar só no que você pode ou que você não pode. Você vai pensar no que é bom para as pessoas. Diga assim, é desse jeito. Quer dizer que não arrumar a cama não tem problema, mas é por isso que você não faz. A Bíblia também, aliás, não proíbe você comer lavagem. É hora de almoço, não deu para fazer, irmão? Vai lá no lixo, mexe tudo, joga água, dá uma esquentada, entra firme, vai de sola. Uma advertência, Deus me advertiu e está dando a oportunidade de você. Sabe que eu mudei uma postura, eu tinha uma fala, usei há muito tempo, que eu aprendi com um pastor, que eu julguei sábio. E esse pastor dizia o seguinte, eu não bebo. Sabe por que eu não bebo, ele dizia? Para dizer que você tem a liberdade de beber. Eu achei uma palavra cheia de sabedoria. E apliquei. E dei liberdade para um montão de gente começar a beber a partir da minha palavra. Não dou mais essa palavra. Eu não bebo, porque não acho que é um ato de responsabilidade beber. É irresponsabilidade. Precisa ser bem medido. Está diante de nós uma palavra de bênção. Lá em Deuteronômio, em Jeremias, Deus fala assim, coloca a escolha para você. A escolha é sua. Mas eu quero que você escolha o bem. Porque eu tenho a bênção e tenho a maldição. Eu tenho o sucesso e tenho o insucesso. Pese na balança. Vale a pena a alegria momentânea, ou o prazer de um copo, de um vício qualquer, alguma coisa que escandalize, ou os princípios que a palavra nos dá para nós termos uma vida de alto padrão. Pensa comigo. Vamos travar uma aposta agora. De um lado está Jesus e do outro lado estou eu. Por que nós estamos contendendo, Jesus e eu? Nós estamos procurando por uma pessoa. Jesus disse, eu vim buscar e salvar quem estava perdido. Para salvar alguém perdido, Jesus deixou o céu de glória. Jesus deixou a sua essência de ser Deus,
não que ele tenha perdido a essência de Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, não usou a sua prerrogativa de ser Deus. Ele sentou-se entre os homens, ele serviu os homens, foi humilhado pelos homens, fez tudo por quê? Morreu como maldito, escárnio e vergonha, por quê? Para atrair de volta os que estavam perdidos. Olha o preço que Jesus pagou. E você vai continuar arriscando uma queda de braço com Jesus, dizendo, não, esse negócio todo aí é uma ditadura do não pode, é uma ditadura da religião, eu fico com liberdade. Você está contendendo com Jesus, ele paga tudo, dá de si próprio, para trazer de volta alguém, e você, por causa do capricho, do mimo, ou às vezes de não ficar bem, você sentado numa mesa onde todo mundo bebe, alta sociedade, então você fica até mal pedir uma água. Irmão, Jesus fez tudo para trazer de volta quem estava perdido. Nós não devemos, por tão pouco, comprometer o Evangelho. Vamos ficar em pé. Podemos cantar mais uma música? Feche seus olhos agora. Agradeça a Deus, justamente porque Deus nos ama e porque Ele nos dá a sua palavra, os princípios, para nos ajudarem a escolher a bênção. O caminho da vida, o caminho da morte, da bênção ou da maldição, do erro ou do acerto, do sucesso ou do insucesso, da segurança ou de viver de qualquer jeito. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique essa palavra ao nosso coração. Você que é líder, pode dizer, a nossa igreja tem uma postura com relação à bebida. Ela entende que é uma área da liberdade pessoal, mas tudo que disser respeito à igreja, 2 irmãos da igreja tomando um café, tomando um lanche, não. Por quê? Não abençoa, não edifica e não é nenhum esforço em favor da paz. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Dá-nos temor, amor, zelo pela Tua palavra. Temos aqui líderes da mais alta patente, Senhor. Homens e mulheres lindos que o Senhor levantou para liderar outros. Obrigado por esta palavra de advertência, de oportunidade de mudança e também de palavra de bênção. Que nós escolhamos a melhor parte, porque essa ninguém vai tirar de nós. Nós te louvamos, abençoamos o teu povo, no nome de Jesus, amém e amém.